Boa noite. Boa noite, Escola de Jesus Cristo. Que alegria estar aqui. O som tá bom? O som, a imagem? Tá ótimo. Ai, que bom. Então tá bom. Obrigada, gente. É uma alegria para mim. Queria agradecer já pelo convite do Flávio para estar aqui. Fui convidada na condição de amiga, né? Não sou assim uma palestrante. Então, trago algum estudo, né, para compartilhar com vocês. Queria dizer também que eu acho que eu posso dizer que eu venho representando assim o Lar Espírita Cristão aqui de Itatiba, que é a minha casa de trabalho, de estudo, e ela tem dois braços, né? Casas que estão em outros bairros, que é o Centro Espírita Chico Xavier e a Casa do Pão Chico Xavier, onde todos nós assim nos desdobramos, né, para poder atender as comunidades e, em verdade, nós mesmos em primeiro lugar, né, na necessidade de trabalho, de aprendizado, enfim. Então, acredito que eu posso dizer em nome de todos, a Escola Jesus Cristo é para todos nós, assim, um ponto, né, seguro, emanando luz aí, né, não só para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para toda a família espírita. E Hilda Tavares, minha nossa querida, boa noite. Bom, posso começar? Boa noite a todos, viu, gente? E durante, assim, não é uma palestra, né? Eu não sei que nome dá isso, é esse estudo. Talvez eu não consiga ir lendo comentários ou qualquer coisa assim, mas depois eu leio tudo, viu? Leio todos os comentários que tiver. Então vou começar, tá bom? Bem, eu vou começar então lendo. Eu vou ler algumas coisas, viu, gente, ao longo do nosso estudo. Um trecho de uma conversa entre Pedro e Gesiel. Assim que Gesiel chegou à casa do caminho, e eles estão numa conversa, e Pedro diz assim para Gesiel: estou nesta cidade há quase um ano. Por estes leitos singelos têm passado as mais singulares criaturas. Eu, que era um paupérrimo pescador, tenho adquirido ampla experiência do mundo nestes poucos meses. A estas portas têm batido homens esfarrapados, que foram políticos importantes.
mulheres leprosas que foram quase rainhas. Isso é da época em que dizer leproso, né, não ofendia ninguém. Em contato com a história de tantos castelos desmoronados no jogo das vaidades mundanas, agora reconheço que as almas necessitam do Cristo acima de tudo. Bem, então, o Pedro falou, né, que é um tema oportuno. Realmente, comentar, nós refletirmos, estudarmos a respeito das bem-aventuranças é oportuno, sim, Pedro, e é uma necessidade, né, de todos os homens na face da terra. E essa bem-aventurança em especial, né, bem-aventurados os aflitos, que é esta que nós vamos refletir hoje, ela é realmente assim fundamental para todos nós, né, porque não existe um homem na terra que não sofra, enfim. Mas, para a maioria dos homens, né, essa bem-aventurança, as bem-aventuranças em geral, mas essa mais especificamente, porque ninguém quer sofrer, né? Elas são assim de difícil entendimento, né? Porque para nós espíritas, a gente já começa a compreender um pouco mais, né? Porque compreendemos as várias existências, não é? Do espírito. Porque Jesus não falou ao homem perecível, ele falou ao homem imortal, imperecível, né? Ao espírito. E somente com essa chave, né, para solucionar esse que tem sido para muitos um enigma a respeito do que Jesus disse a esse respeito, o que ele queria dizer quando afirmou bem-aventurados os aflitos, sem a chave, né, da reencarnação, fica realmente incompreensível. Bem, Kardec lançou luzes, né, sobre as palavras de Jesus, sobre essas palavras de Jesus, né, bem-aventurados os aflitos, com muita propriedade no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele aborda essa bem-aventurança. É um capítulo longo, né? E ele leva, na verdade, o nosso pensamento a refletir por vários caminhos para tentarmos, né, entender em profundidade essa bem-aventurança. Então, lá no capítulo, nós temos ele falando sobre a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação e também o suicídio e a loucura. Itens realmente assim fundamentais, né, para nós compreendermos a bem-aventurança. E depois também tem lá instruções dos espíritos, com muitas outras reflexões, né? Então, é um capítulo, assim, belíssimo, né? Que depois, talvez valha a pena todos nós darmos uma lida, uma relida. Bem, depois de Kardec, né, lançar essas luzes, vem Chico Xavier, um missionário, né? Com uma mediunidade singular, dar voz aos irmãos igualmente comprometidos com o Cristo e trazendo para nós a aplicação de tudo isso, né, a prática, né, a lei de causa e efeito, porque Emmanuel diz assim, trouxe duas frases aqui, só para a gente iniciar, porque eu vou fazer uma abordagem, né, a respeito desse tema, dessa bem-aventurança, né, muito mais poderia ser dito
e será dito ainda, né? Na realidade, nós vamos estar comentando muito mais a respeito das causas anteriores das aflições para compreender essa bem-aventurança. Então, Emmanuel diz assim, ele veio falar para nós através de Chico Xavier de contas que o tempo não apagou. E diz ainda mais, diz, vive cada dia como quem sabe que o pretérito não morreu. E com essa reflexão, seguramente o Chico Xavier, né, nessa missão que ele abraçou e que trouxe para nós, ele pega cada um de nós pelas mãos, a cada leitura que nós fazemos, a cada livro. E se estivéssemos numa praia, né, Flávio, ele seguramente toma cada um de nós pela mão, sai ali do rasinho, atravessa aquele trecho onde as ondas se quebram e leva todos nós ali para o mar alto, né? Onde todos nós estamos com o Chico Xavier buscando ampliar o nosso conhecimento para podermos aplicar e viver melhor, né? Auxiliar na construção desse reino de Deus. Bom, nós vamos então, por falar em mar, né, mergulhar numa história, num trecho de uma história do século III da era cristã, para nós avaliarmos a importância do fato que nós abordaremos aqui. Porque no século III, né? Então, assim, eu vou comentar imaginando que alguém não leu o livro, não conhece a história, né? Para que não fique assim perdido. Quem já leu, quem conhece, vai relembrar, tá bom? Então, nós vamos abordar um trecho do livro Ave Cristo, onde nós temos lá, vamos dizer assim, os dois personagens principais da história, que é Quinto Varro e Apio Corvino, em Roma, no ano 217. E esses dois personagens, né, um romano e um velho pregador de Leão, Apio Corvino, né, eles estavam está descrito lá, numa desconfortável choupana, a desmantelar-se na estrada de Ostia. Apio Corvino estava em visita a Roma, era um pregador do Evangelho, muito querido, e Quinto Varro havia se convertido ao cristianismo, muito embora a resistência da sua esposa, e ele havia ido nessa casa de um cristão que havia recebido Apio Corvino para beber-lhe as palavras do Evangelho. E não havia, diz no livro Ave Cristo, não havia outro assunto mais fascinante para o grupo que as reminiscências das perseguições de 177. Bem, o Quinto Varro, ele estava atravessando ali uma situação muito difícil, né? Por ter se convertido ao cristianismo, em dificuldades com a esposa, em dificuldades assim em todos os setores, na realidade, né? Porque a vida tem dessas, né? Um dia tá tudo bem e de repente parece que tudo vira de ponta cabeça. E tudo aconteceu nesse período em que o Apio Corvino, o pregador de Leão, estava ali em Roma. Então, ele retornou para conversar com Apio Corvino, porque entre eles, imediatamente,
surgiu um clima assim de muita afinidade, né, espiritual entre os dois. E com todas aquelas dificuldades, então ele com os problemas familiares muito graves, precisando talvez recomeçar num novo emprego, num novo lugar, para deixar a poeira baixar, né? Outras coisas acontecerem. Claro que eu não vou estar dando aqui todos os detalhes do livro, viu, gente? Porque assim fica o convite para depois todos lerem. E então, só que existe toda uma trama por trás exatamente para acabar com a vida de Quinto Varro. E então, quando ele sai para procurar um emprego, surge ali na rua um soldado de duvidosa reputação lhe oferecendo um emprego, né? Tava tudo tramado. Então ele iria para Cartago, numa embarcação, e no meio da viagem ele seria morto, né? Haviam pago esse soldado para esse trabalho. Mas esse soldado ele havia recebido um favor do pai de Quinto Varro muitos anos antes, então ele se sentia em débito. E quando o Apio Corvino, pregador, verificou a necessidade de sair de Roma, passaria também lá por Cartago e depois seguiria para Leão, o Quinto Varro teve uma ideia, falou: eu chamo esse meu amigo, ele vem comigo porque estou indo para lá também, vamos juntos na viagem, podemos conversar mais, enfim. E para o soldado foi uma bela ideia, ele aceitou, falou: claro que pode trazer, né? Porque daí ele planejou o seguinte: eu mato, né, o pregador, poupo a vida de Quinto Varro, a quem eu me sinto em débito com o pai, deixo ele fugir, mas preciso entregar um corpo no lugar, né? Para dar como cumprido ali o seu cumprimento a sua tarefa. Enfim, quando eles estavam em viagem, foi exatamente isso que aconteceu. No momento em que Quinto Varro estava tomando um ar, foram lá dentro da cabine e deram cabo do Apio Corvino. Mas deu tempo de Quinto Varro chegar até lá. O soldado avisou ele, falou, explicou a situação, pediram sua vida, corre lá, são os últimos instantes do velho. Ficou ele por você, estou salvando a tua vida, corre, você tem pouco tempo. E depois já preparei tudo para sua partida, num bote, enfim. Os seus documentos ficam comigo e você segue com os dele, né? E seja lá o que Deus quiser. Então, quando ele entra na cabine, o pregador ainda não havia, né, desencarnado, estava ali nos últimos instantes. E eles conseguem manter um mínimo diálogo ali. Ele estava desesperado, Quinto Varro, enquanto que Apio Corvino estava tranquilo. E naquele momento em que ele começa a vislumbrar mais a vida espiritual, né? Saindo da vida física e a vida espiritual se abrindo para ele num novo panorama de vida. Exatamente aí ele diz para o Quinto Varro da presença daqueles irmãos flagelados no ano de 177. Então ele vai citando o nome de um por um que vem chegando e ele começa a ver. Dos tantos nomes de mártires, né, desconhecidos, ele vai citando alguns. Átalo, Maturo, Santo Alexandre, Alcibíades e Pôntico.
Pontimiana e Blandina. Ele recebia ali a visita espiritual desses irmãos cristãos flagelados neste ano de 177. Então agora nós vamos recuar um pouco mais ainda no tempo e vamos aos fatos, né? E eu vou fazer uma leitura aqui, viu? Bom, naquela noite da época recuada de 177, o Concílio de Lyon regurgitava de povo. Não se tratava de nenhuma das assembleias tradicionais da Gália, junto ao altar do imperador, e sim de compacto ajuntamento. Marco Aurélio reinava piedoso, e embora não houvesse lavrado qualquer rescrito em prejuízo maior dos cristãos, esse rescrito, meus irmãos, era, Marco Aurélio era o imperador, então esse rescrito era uma resposta que o imperador romano dava a uma consulta acerca de uma dificuldade que reclamava solução. Então ele, sendo imperador, não havia lavrado qualquer rescrito em prejuízo maior dos cristãos, não havia, mas permitira se aplicassem na cidade com o máximo rigor todas as leis existentes contra eles. A matança, por isso, perdurava terrível. Ninguém examinava necessidades ou condições. Mulheres e crianças, velhos e doentes, tanto quanto homens válidos e personalidades prestigiosas que se declarassem fiéis ao Nazareno, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. Através do espesso casario, a montante da confluência do Ródano e do Saône, uma localização, né? Multiplicavam-se prisões, e no sopé da encosta, mais tarde conhecida como Colina de Fourvière, não sei se o meu francês está correto, viu? Improvisara-se grande circo, levantando-se altas paliçadas em torno de enorme arena. As pessoas representativas do mundo lionês eram sacrificadas no lar ou barbaramente espancadas no campo, enviando-se os desfavorecidos da fortuna, inclusive grande massa de escravos, ao regozijo público. As feras pareciam agora entorpecidas, após massacrarem milhares de vítimas nas mandíbulas sangue-sedentas. Em razão disso, inventavam-se tormentos novos. Verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios. Senhoras cultas e meninas ingênuas eram desrespeitadas antes que lhes decepassem a cabeça. Anciãos indefesos viam-se chicoteados até a morte. Meninos, apartados do reduto familiar, eram vendidos a mercadores em trânsito para servirem de alimárias domésticas em províncias distantes. E nobres senhores tombavam assassinados nas próprias vinhas. Mais de 20.000 pessoas já haviam sido mortas. Naquela noite a que acima nos referimos, anunciou-se para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo, um famoso cabo de guerra, acreditou que um soldado, enfim, que desfrutava atenções especiais do imperador, por se haver distinguido contra a usurpação do general Avídio Cássio e que se inclinava agora a merecido repouso. Bem, então, o Caio Avídio Cássio, né? Ele foi proclamado imperador romano no ano de 175, depois que notícias falsas sobre a morte de Marco Aurélio terem chegado ao Egito, que era uma das partes, o Egito, né, uma das partes mais importantes do Império Romano. Então,
Ele havia se proclamado imperador, mas era uma usurpação, porque o imperador não havia morrido, não, né? Então, é um apoderamento ilícito. E esse cabo de guerra, Lúcio Galo, havia, né, auxiliado muito para que as coisas voltassem nos devidos lugares, né? Então agora ele recebia um merecido repouso, né? E é por isso que as pessoas estavam ali vendo como receber, né? Como oferecer o melhor para o repouso e o descanso desse famoso cabo de guerra. Então, seguindo no texto, imaginaram-se para logo comemorações a caráter. Por esse motivo, enquanto lá fora se acotovelavam gladiadores e jograis, o patrício Alcio Plancus, que se dizia descendente do fundador da cidade, presidia a reunião a pedido do propretor, programando os festejos. Aí ele dizia: além das saudações diante dos carros que chegarão de Viena, dizia, algo tocado pelo vinho abundante, é preciso que o circo nos dê alguma cena de exceção. O lutador Setímio poderia regimentar os melhores homens. Contudo, não bastaria renovar o quadro de atletas. A equipe de dançarinas nunca esteve melhor, aventou Caio Marcelino, um antigo legionário da Bretanha que se enriquecera no saque. Sim, sim, concordou Alcio. Instruiremos Musônia para que os bailados permaneçam à altura. Providenciaremos o encontro de Auroques, lembrou Pércio Níger. Auroques, Auroques, clamou a turba em aprovação. Auroques eram uma espécie de bovino selvagem extinto, né, que habitou a Europa, a Ásia e o norte da África. É considerado o ancestral do gado doméstico, muito maior em todas as proporções, né, e selvagem. Excelente lembrança, falou Plancus em voz mais alta. Mas em consideração ao visitante, é imperioso acrescentar alguma novidade que Roma não conheça. Um grito horrível nasceu da Assembleia. Cristãos às feras, cristãos às feras. Asserenado vozerio, tornou o chefe do conselho. Isso não constitui novidade. E há circunstâncias desfavoráveis. Os leões recém-chegados da África estão preguiçosos. Sorriu com malícia e chasqueou. Claro que surpreenderam nos últimos dias tentações e viandas que o próprio Lúculo, um outro homem ali, jamais encontrou no conforto de sua casa. E depois das gargalhadas gerais, Alcio continuou irônico. Ouvi, porém, alguns companheiros ainda hoje, e apresentaremos um plano que espero resulte certo. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1000 crianças e mulheres cristãs, guardando-as nos cárceres. E amanhã, coroando as homenagens, ajuntá-las-emos na arena, molhada de resinas e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem estreita para a liberação das mais fortes. Depois de mostradas festivamente ao público, incendiaremos toda a área, deitando sobre elas os velhos cavalos que já não sirvam aos nossos jogos. Realmente, as chamas e as patas dos animais formarão muitos lances inéditos. Muito bem, reagiu a multidão, aliás, rugiu a multidão de ponta a ponta do átrio. Urge o tempo, gritou Plancus, e precisamos do concurso de todos. Não possuímos guardas suficientes. E erguendo ainda mais o tom de voz.
Levante a mão direita, quem esteja disposto a cooperar. Centenas de circunstantes, incluindo mulheres robustas, mostraram destra ao alto, aplaudindo em delírio. Encorajado pelo entusiasmo geral e desejando distribuir a tarefa com todos os voluntários, o dirigente da noite anunciou, sarcástico e inflexível: cada um de nós traga um. Essas pragas jazem escondidas por toda parte. Caçá-las e exterminá-las é o serviço da hora. E durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas ávidas de crueldade vasculharam residências humildes e no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas alteadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Para sermos exatos, meus irmãos, 1784 anos. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se reuniram de novo para a dolorosa expiação, a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo. Essa é a mensagem do nosso irmão X no livro Cartas e Crônicas. Bem, o Gran Circo norte-americano, né, autoproclamado o maior da América Latina, estava em cartaz em Niterói e anunciava no seu cartaz uma grande novidade, uma cobertura de nylon, uma lona de nylon. Era um período de férias, dezembro, quase Natal, e na matinê do domingo, de 17 de dezembro de 1961, contava com a lotação máxima de 3.000 pessoas. E um incêndio criminoso, já no final do espetáculo, provocou uma tragédia de grandes proporções, né? E que teve repercussão, inclusive no exterior. Tamanho foi o impacto do acontecimento. Mas, bem, é claro que ali o cenário era desolador, né? Após o incêndio. Mas eu acredito, meus irmãos, que o cenário espiritual era diferente, né? Onde os martirizados de ontem vinham recolher nos próprios braços, não os algozes, mas os irmãos redimidos, né? E nós vamos ver aqui também duas histórias, né, ligadas a esse fato. E tudo que está sendo dito aqui é no sentido de estudo, de reflexão, né, com muito respeito, tá? Então, eu acredito que para quem é do Rio de Janeiro, conhece melhor, né, uma figura, um homem chamado José da Trino, conhecido como Profeta Gentileza. Ele era um homem casado, um empresário na época do incêndio. E, né, nós não
não podemos avaliar, né? Mas ele ficou tão abalado, né, com o acontecido. E também não vamos aqui julgar absolutamente nada nem ninguém, mas ele deixou tudo que tinha para a família e passou a morar, né, depois naquele lugar onde havia acontecido o incêndio, transformando ali num jardim. Hoje eu acredito até que não seja mais um jardim, mas, né, então por um período ele ficou morando ali. E depois, a partir de 1980, ele seguiu para a cidade do Rio de Janeiro, onde ele vivia pelas ruas, distribuindo flores, mensagens, né, de esperança. E ele acabou pintando 56 pilastras do viaduto do Caju, né, com essas mensagens, né, de esperança. Essas pilastras, creio que em algum momento elas foram pintadas ou quiseram pintar e apagar tudo, né? Mas depois acabou sendo tombado como um patrimônio, né? E esse irmão nosso, nós não podemos avaliar o que o ligava a essa história, se alguma coisa o ligava ou o ligou naquele instante, mas ele acabou, já desencarnou em 96, mas ele pregou o amor e a gentileza por mais de 40 anos, depois daquele episódio, né? Então as coisas vão repercutindo nas pessoas, né? Porque de todo mal, mas nós nem deveríamos dizer mal, né? Deveríamos dizer de um aparente mal, sempre surge um bem. Uma outra história que eu não vou citar o nome da pessoa, né? Não sei se isso seria bom aqui, mas a história dele é pública, está no YouTube, talvez muitos já conheçam. Só acessar lá procurando alguma coisa a respeito desse incêndio, que vai localizar a entrevista desse homem, que ele estava no circo, né? Ele e a família, o pai, a mãe, as 3 irmãos. Ele tinha 5 anos naquele momento. O pai dele desencarnou 2 dias após, em decorrência, né? E ele, com 5 anos, também foi muito queimado, né? Ele passou 3 anos hospitalizado. 3 anos, gente, com 5 anos de idade, né? Ele mesmo diz, está lá, que ele passou por 90 cirurgias reparadoras. Porque ele fazia enxertos, havia rejeição, ia para novas cirurgias. E assim, até contar 90 cirurgias. Então, assim, ele é um homem, né, que a gente olha, a gente vê que sofreu queimaduras, né? Ele usa uma peruca, ele tem um curativo sobre a peruca, né? Sob a peruca. Mas ele estudou teologia e direito, ele diz lá na entrevista. Acredito seja batista, porque acredito até que o programa seja da Igreja Batista, de entrevista. E no final da entrevista, até não é muito longa, mas é interessante de nós vermos. No final, ele tá ali com o violão e ele pede para tocar um pouco. Ele tem problema, ele mostra que tem um problema nos dedos também, enfim, mas ele pede para tocar. Também, assim, não é um exímio, né? Mas ele pega o violão e ele toca Jesus, Alegria dos Homens, um trechinho.
E a entrevistadora fala assim, que bonito você tocando Jesus, a alegria dos homens. E ele diz assim, meus irmãos, é porque Jesus é a minha grande alegria. Então, de tudo que nós julgamos ser um mal, sai um grande bem, não é? E é claro que nós não estamos aqui com a intenção de julgar nada nem ninguém, as ações do passado, do presente, que seja de ninguém, né, gente? Nós não temos condições de analisar pelo que o outro passa. No livro Ação e Reação, o instrutor Druso, ele diz que a dor, ela pode ser dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Então, nós não temos condições de fazer esse julgamento, de apontar, né, que tipo de dor o outro está passando, e nem mesmo por termos essa compreensão de que existem dores que têm causas anteriores, né? Nem por isso nosso coração há de virar uma pedra, né? E quando nós observarmos um irmão em sofrimento, em intensas lutas, pensarmos assim, não, mas seguramente no passado, absolutamente, né? A doutrina espírita, ela não vem para nos transformar em pedra. Ela vem para que exatamente combater o materialismo e ensejar a nós a autoeducação, a reforma íntima que tanto necessitamos, a fim de, quando a dor for nossa, nós não cairmos nem na revolta, nem no vitimismo. E para que quando a dor for do outro, do nosso irmão, do nosso semelhante, que a gente, no mínimo, respeite a dor dele, né? Outro dia, há pouco tempo também, o Pedro postou uma mensagem no grupo da escola. Eu falei, eu vou recolher essa frase, né? E ele falou, todos nós deveríamos recolher, mas eu recolhi exatamente para trazê-la aqui também para nossa reflexão, né? Porque dizia lá uma mensagem de Meimei, que ao pé de cada coração desventurado, Jesus nos espera em silêncio. Então, diante da dor do outro, do sofrimento do outro, nós deveríamos ter essa frase conosco, né? Que Jesus nos espera em silêncio, aguardando o nosso concurso, no limite das nossas forças, né? Emmanuel também traz para nós a seguinte frase, né? Que o céu para nós começa na terra. Então é aqui mesmo, nesse solo, né, de tantas lutas, tantas idas e vindas, tantos erros, porque esses erros que nós analisamos aqui, essas quedas, e mesmo quando nós olhamos outros fatos da história humana e que nós pensamos assim, meu Deus, né, mas bárbaros, como agiam assim, por que isso, por que aquilo, em nome da religião, enfim. Nós não podemos pensar assim que foram os outros que fizeram isso, porque seguramente em muitos desses momentos nós também estávamos aqui no cenário da Terra, agindo, né? Cúmplices, enfim. Então, é uma lição dura essa, né? Que nós lemos hoje, realmente, às vezes provoca até um desconforto, porque na realidade,
eu acredito que fala muito intimamente ao nosso passado, né? Diz do nosso passado. Enfim. Por isso, quando essa apresentação eu fiz também na nossa casa espírita aqui, no Lar Espírita Cristão, e quando, para finalizar, eu coloquei um vídeo, né, de uma música da Marisa Monte, chamada Gentileza, em que fala exatamente desse fato de que quiseram pintar as pilastras, apagar aquelas palavras, e tem imagens, né, do profeta Gentileza, ele ainda ali pelas ruas do Rio de Janeiro. É um vídeo muito bonito. E, inclusive, eu terminei, né, com o vídeo exatamente também para que depois, né, de toda essa história doída, né, real, por isso que é tão doída, para que os ânimos serenassem e a gente terminasse com aquela imagem do José da Trina, profeta Gentileza. Então eu recomendo, claro que eu não estou impondo nada, né? Mas eu recomendo, eu até pedi para o Pedro colocar o linkzinho aí, né? Para que no final, né, todo mundo acesse o vídeo e assista. Porque então vamos dizer assim, que essa nossa conversa só vai terminar ali quando terminarem de assistir o vídeo, tá? E, porque também já estamos terminando, né, já na nossa hora. Então eu vou terminar, meus amigos queridos, com a prece dos aflitos. Então é uma prece de encerramento, aproveitando para agradecer mais uma vez pela oportunidade, Flávio, por todos da Escola Jesus Cristo e a todos também, os amigos daqui que estão vendo e que verão, talvez. E que o nosso pensamento de todos nós agora possa estar reunidos nessa prece em favor de toda a humanidade, de todos os nossos irmãos que estão em aflições maiores que as nossas. Aí nessa luta com esse novo vírus, os nossos irmãos que estão internados, lutando pela vida física, né? Os familiares todos, os que desencarnaram e os seus familiares, e que muitas vezes essas pessoas não têm o entendimento que nós temos da vida, né? Que se prolonga muito para além, né? Do fim da nossa vida biológica atual. Então, que essa prece possa recair sobre todos nós e sobre toda a humanidade, como um bálsamo necessário nesse momento, trazendo paz e bem, alívio e cura a todos nós. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão,
Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Meus irmãos, que Jesus os abençoe grandemente. Muito obrigada. Assistam o vídeo se puder. Fiquem com Deus.